Fala, galerinha da física! Aqui quem está falando é o Fernando Augusto do canal Física de Altas Energias. Pessoal, se alguma vez vocês assistiram o famoso sitcom The Big Bang Theory, ou viram filmes de sucesso como Anjos e Demônios, você pode ter se deparado com um conjunto de equações e algumas representações de linhas, algumas retas e outras sinuosas, e se perguntado, mas que diabos é isso? Bom, isso daí se chamam diagramas de Feynman e vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Então vamos à vinheta. Então, pessoal, Richard Feynman foi um importante, talvez o mais importante físico do século XX. Eu digo o mais importante porque, na minha opinião, ele é o mais importante. Ele é um dos pais dessa área que é a física de altas energias ou a física de partículas, tendo dado importantes contribuições, tanto física quanto matemáticas, para o problema, e também na ideia da resolução de problemas através de computação. Então, eu sou muito fã de Richard Feynman e ele era um educador inigualável. Mas vamos ao que interessa. Antes de a gente começar mostrar o que são os diagramas de Feynman, eu vou fazer um resumozinho matemático. É bem simplório, entendeu? Dessa parte de teoria da eletrodinâmica quântica, só para vocês terem uma ideia de que simplesmente não caiu do céu. Então vamos lá. Qual foi a motivação matemática que levou Richard Feynman à elaboração daquele diagrama? Simples. A primeira coisa foi: você tinha um conjunto de equações que descreviam diferentes partículas. Você tinha a equação de Clay-Gordon, que descrevia partículas com massivas, certo? E de spin inteiro, que pode ser o próprio bóson de Higgs, ok? Você tinha a equação de Dirac, que poderia descrever, isso, claro, eu estou falando bem resumidamente, né? Poderia descrever partículas de spin semi-inteiro, como no caso são o elétrons, muons e quarks, certo? E você tinha as equações de Maxwell, que você já tinha conhecimento, que descreviam o eletromagnetismo, certo? E o propagador do eletromagnetismo são os fótons, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Existe uma outra equação chamada equação de Proca, e essa equação de Proca ela é muito parecida com a equação de Maxwell, com a diferença de que se acrescenta um campo massivo. E seria basicamente se você tivesse ondas de massa, essa é a ideia. Como não é comumente utilizado, eu não coloquei aqui, certo? Mas então lá. Para cada equação, você tem um propagador, e esse propagador daqui é literalmente o que a gente já falou. São aqueles bósons que propagam as interações, seja a interação forte, que são os gluons, a interação eletromagnética, que são os fótons, certo? Então vamos nessa. Aqui você tem cada propagador desses aqui. Existe toda uma questão, porque eles são obtidos através das equações deles mesmos e da função de Green. Não adianta tentar explicar o porquê disso daqui está cortado e o que é cada coisa, porque realmente você está aqui trabalhando com uma matemática e uma física que já é nível de pós-graduação, certo? Ou de final de graduação, se você for um aluno que quiser ir pela área de física de partículas. Mas vamos lá. O que motivou o Feynman nesse trabalho foi justamente essa ideia foi justamente essa ideia do fator de evolução temporal aqui. Por quê? Eu pensei que não estava gravando, perdão. Então, o que é que o Feynman estava procurando? Ele simplesmente ele pegou essa função daqui, esse ket, você tem uma onda plana, a ideia seria basicamente essa. E essa onda plana, ela vai ter uma característica final que vai ser levado através dessa função aqui, U, que transporta a função P, psi, de ti para o estado final dela, certo? Essa foi a parte da motivação do Richard Feynman. Por quê? Porque imagina o seguinte: você tem uma partícula e ela está viajando no espaço. E, de repente, por conta de um fator qualquer, seja esse fator a interação com uma outra partícula, você tem uma alteração, ou seja, o estado inicial dela
seria um determinado psi. Após essa interação, ela passa a ter um outro psi, certo? Partindo disso daí, Richard Feynman ele vai criar o conceito de matriz de espalhamento, entendeu? Que está representado aqui dessa maneira. Isso aqui são funções de Bragg-Katz, entendeu? Comum da mecânica quântica, eu não vou tentar explicar, mas é só para a gente ter uma ideia. Então, a partir disso daí, ele faz essa definiçãozinha aqui do que seria essa função, aonde aqui a gente teria representado a probabilidade de um determinado alto estado da partícula ser levado para um alto estado final. Ou seja, como eu tinha dito antes, se você tem um elétron e esse elétron está caminhando livre lá, sem nenhum problema, e de repente ele encontra um outro elétron ou um muon, por exemplo, eles vão fazer uma troca e nessa troca você vai alterar o estado desse elétron. Ele já vai ter um comportamento todo diferente. O próximo passo para se fazer isso seria o que a gente chama de uma expansão perturbativa. Uma técnica matemática que existe, na qual você pode fazer para vários termos, só que no nosso caso específico a gente está trocando ele só no primeiro termo. E por que a gente está trocando só no primeiro termo? Porque para o espalhamento eletromuon, que eu vou falar mais à frente, esse primeiro termo já é mais do que suficiente para a resolução. Tá? Então, se condicionou aqui dessa seguinte maneira, que a nossa matriz, certo? Ela teria essa característica daqui, aonde esse T de F daqui é a matriz de transição, ou seja, é a matriz que está cada elemento está sendo transmitido de um estado inicial para um estado final. E ela vai ser muito importante, porque a gente vai calcular a taxa de transição, e com a taxa de transição a gente vai calcular a seção de choque, que é um dos resultados mais importantes que a gente tem da física de partículas, certo? Eu estou sendo bem rápido e sucinto. Você utiliza um princípio de Huygens aqui, Huygens, e a partir desse princípio de Huygens, você coloca naquela formulazinha dali e você obtém a série trucada no primeiro termo, é o caso mais simples, certo? Tá aqui pra gente. Vejam só, pessoal, eu estou fazendo bem devagarzinho, quer dizer, bem rápido, porque não é objetivo. Por fim, a gente pode escrever aqui da seguinte maneira. Só voltando aqui, se a gente resolver essas integrais aqui, elas são para ondas planas, como a gente havia mencionado, certo? Então, a gente resolvendo essa integral daqui, o que a gente obtém são funções delta, tá aqui, esse tipo de função delta daqui, ok? Essa função delta tem o seguinte problema, ela não representa um resultado real na física, entendeu? Já que ela só faz sentido no infinito, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. E M de Fi vai ser a matriz de amplitude de Feynman. Tá aqui o resultado que a gente obtém. Mediante a isso, a gente vai o quê? O meu interesse sempre na física de partículas é a obtenção de uma seção de choque, porque ela vai me dizer, com essa seção de choque, coisas importantes, entendeu? Que são, na verdade, o que é de interesse de cada reação. Com a seção de choque, a gente vai saber, por exemplo, quantas colisões a gente vai ter, quantas vezes vai aparecer alguma determinada partícula, de acordo com o que a gente espera no experimento, e por aí vai, certo? Então, vamos lá. Esse F daqui é o fluxo incidente. E eu queria só mencionar o seguinte: aqui a gente está falando de um fluxo unidimensional, unidirecional. Se a gente tivesse fluxo em duas direções, como ocorre no CERN, a gente teria o que se chama de luminosidade, tá? Mas isso é uma coisa bem técnica e não vem ao caso. Por fim, a gente aqui vai escrever a nossa taxa de transição, que ela vai ser a T de FI, como eu falei aqui, ó, que ela seria muito importante. Cadê, perdão? Aqui. A nossa taxa de transição, que ela ia ser muito importante, certo? Ela vai ser o quadrado dela dividido pelo tempo, vai nos dar a taxa de transição, que vai nos permitir calcular justamente a seção de choque. Só que é o seguinte, existem uns atalhos matemáticos que são feitos, e quem propôs isso foi o Henrique Fermi, no qual você teria aqui um quadrado de uma função delta. Isso não teria como resolver. Então, o que acontece é o seguinte, o Fermi ele propõe uma solução muito elegante, que eu acabei não colocando, vou pular essa etapa, e essa solução daqui permite com que a gente tenha como resultado final uma única função delta, que a gente poderia resolver, mais um outro termo. Esse outro termo está relacionado ali à questão
de volume, certo? E aí o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que fazer uma relação. Se a onda que a gente tem é uma onda plana, a gente precisa multiplicar essa equação daqui por uma função de estados, certo? É, essa função daqui, ela vai nos possibilitar o quê? Vai nos possibilitar a obtenção de resultados que são reais, compatíveis, medidos, entendeu? Então tá aqui. Essa é a função de densidade de estados que sai. Então aqui eu tenho a variação dessa minha função em relação à função do estado. Perceba aqui que a gente tem F e F. Ou seja, só interessa para a gente o estado final, não interessa o estado inicial. Então, se a gente tiver um tipo de evento da seguinte maneira, você tem uma partícula 1 que interage com uma partícula 2, resultando numa partícula 3, 4 ou até N partículas. Então, para a gente calcular essa seção de choque, a gente teria essa equaçãozinha daqui, certo? Como a gente já havia mencionado, na qual a gente pode escrever um D de W de FI da seguinte maneira, certo? Onde esse D de φ aqui, ele é o que se chama de espaço de fase invariante, certo? Essa questão de invariância é muito importante. É uma definição um pouco complexa, eu não vou mencionar. Eu tenho um curso aqui no canal de Física de Partículas, no qual eu menciono a questão da invariância. É um curso bem técnico, entendeu? Ele tem cerca de 16 aulas e a gente aborda várias dessas equações aqui. Aí ele não é um curso completo, tá? Mas, por fim, a gente vai pegar aqui e a gente vai ter o seguinte: para aquele tipo de reação que estava ali, 1 mais 2, 3 mais 4, a gente teria, no caso aqui, ó, a delta de P1 mais P2, menos P3, P4, Pn. E esse resultado daqui, ele é muito, mas muito importante, porque eu acabei por não colocar. Mas isso aqui é a chamada regra de ouro de Fermi, certo? É um resultado muito importante e é muito aplicado. Esse resultado aqui é a regra de ouro de Fermi. Então vamos lá. Voltando aqui para nossa motivação. O Richard Feynman, quando ele estava trabalhando, ele contou numa entrevista que, quando ele estava criando essa ideia do diagrama, antes da parte matemática, ele pensou no espalhamento elétron-muon, seria uma espécie de espalhamento bem simples que tem, e ele pensou o seguinte: um elétron vindo numa direção e um muon vindo em outra direção. E eles passavam um próximo do outro, e esse passar próximo desviava eles dois. Então ele imaginou duas linhas curvas, certo? Que seriam o resultado dessa interação do elétron e do muon. Então, como a gente sabe, a gente tem a nossa matriz aqui na qual a gente resolve ela fazendo uma expansão perturbativa, certo? E aqui a gente já vai adicionar um potencial, e esse potencial daqui que é gerado pelos muons é um potencial de Maxwell, certo? Esse termo admida aqui, ele é determinado pela equação de Maxwell. Não vou entrar em detalhes, como eu falei, mas o que, é que a gente vai obter como resultado disso? Você resolvendo lá a equação de Maxwell, você resolvendo tudo, o termo da sua equação que você vai encontrar aqui, e esse foi um dos resultados do Richard Feynman, é esse que vocês estão vendo aqui na tela, certo? Aqui onde tem essas integrais, você pode perceber aqui que você tem integral no espaço, certo? X, e você tem aqui a integral no espaço de momento. Isso é devido a uma transformação que ocorre ali no meio dos processos, que ela é deveras importante. E tem a ver também com aquela questão da invariância. E aqui você tem o J de elétron, certo? E o J de muon. Essas aqui são as nossas correntes, certo? Elas são os resultados. Ela é o processo de interação que está acontecendo ali. Um detalhezinho, um dos resultados que a gente pode obter nas equações de Dirac, já que a gente está falando de elétrons e muons, é o seguinte: você tem isso daqui que a gente chama de spinor, certo? Isso aqui é um processo chamado de spinor. Seja ele para partícula ou para antipartícula, isso aqui é que vai ser o nosso spinor. Ok? Então, com isso daqui, a gente vai chegar na seguinte correntes. São as correntes que estão exibidas aqui. A corrente do elétron, ela vai ter essa característica, o barra, que é o estado final aqui, e o estado inicial, e para o muon a mesma coisa. Na prática, a gente encontrou aqui todos os elementos para fazer a configuração do diagrama de Feynman. Tá tudo aqui. Então vamos lá.
Como é que a gente vai fazer a representação do diagrama de Feynman? Simples. Olha só. O que a gente chama de linhas externas do diagrama de Feynman, certo? A gente vai ter aqui. Vamos começar para partículas de spin meios. Olha só. É o que está entrando, spin meio, no caso, o elétron e o muon, e o que está saindo. Novamente aqui o U e o barra, que são características espinoriais. Para o caso de antiférmions, que são as antipartículas, você repara o seguinte: o que está entrando, ele está entrando de ré, entendeu? Ou de costas. E o que ele está saindo, ele também está saindo de ré ou de costas. É o contrário do carro de cima. E aqui a gente chama da letra Ni, uma letra diferente para representar, ok? Mas aqui a gente tem partículas com spin zero, e nesse caso aqui a gente está falando do bóson de Higgs, está aqui ela entrando e ela saindo, e o mesmo com a antipartícula, se fosse um antibóson de Higgs, entendeu? Se existisse, e a representação dele daqui, por esse 1 daqui. Já a partículas de spin 1, está aqui a nossa representação, ela é essa linha sinuosa, e ela saindo. Existem também os gluons, mas como os gluons é da cromodinâmica quântica, ele não está representado aqui. Existem também as regras de Feynman da cromodinâmica quântica, que são basicamente as mesmas regras, a diferença é que você teriam lá os gluons e fazendo as trocas de cores, tá? Então aqui você tem o fóton entrando e você tem o fóton saindo, e a representação desse fóton daqui como se dá. A gente também tem as linhas internas. As linhas internas é o que está acontecendo. Após o cruzamento das partículas, a interação entre elas, o que está sendo jogado entre essas partículas? O que é que está fazendo a propagação da força dessas partículas, nessas partículas? Então, se a força dessas partículas for feita por um bóson, no caso esse bóson ele tiver spin zero como o bóson de Higgs, esse daqui vai ser o fator multiplicativo dele e essa vai ser a representação dele. Se for um férmion de spin meio, pode acontecer também você ter férmions fazendo a troca ali. Você vai ter essa representação daqui, onde esse P cortado aqui é um P slash, certo? Se você tiver uns bósons massivos de spin 1, que são os bósons W e os bósons S, que inclusive eu trabalhei na minha tese, você vai ter essa representação daqui, e esse vai ser o fator que você vai multiplicar. E por fim, se você tiver um fóton, que é o propagador da força eletromagnética, você vai ter essa representação daqui. Então, assim, eu esquecendo o que seriam os vértices, né? No caso, a interação. Se você for ver aqui, ó, você tem uma partícula, certo? E ela está interagindo, após ela interagir, ela se desvia da direção dela e é liberado ou absorvido, tá entendendo? Um fóton aqui nesse caso. Ou seja, fóton spin zero aqui a troca que está acontecendo, certo? E aqui tem fóton spin meio, que é para, no caso, quando você tem um elétron, um mu ou um quark aqui, certo? E o fator dele que está saindo. Essas são as regras de Feynman. São regras bem simples, entendeu? Claro que a tradução disso daqui, quando você está experiente, você vai pegar isso daqui, vai montar e você vai saber resolver. Mas a tradução disso daqui é essa matemática por trás que eu mostrei para vocês no vídeo aqui, certo? Então, ela não surgiu do nada. Essa regra aqui, ela não é uma coisa simplória. Ela teve uma motivação e ela tem uma representação matemática para isso. E isso facilita demais a vida dos físicos, entendeu? Porque isso daqui é a base da ciência que a gente tem por trás do CERN, por exemplo. E vamos lá, como é a representação do nosso espalhamento elétron-muon? A representação do nosso espalhamento elétron-muon está aqui. Você tem um elétron que ele está viajando no tempo, certo? Você repare que o tempo aqui tem uma direção da esquerda para a direita, mas você também podia ter representado ele de baixo para cima, poderia ser uma ideia, mas é claro que você teria que girar 90 graus o diagrama, certo? Esse elétron daqui, ele interage com o muon, e nessa interação do muon, apesar de não estar representado aqui, é feito o quê? A liberação de um fóton pelo muon ou pelo elétron, seja qual for os dois. Há uma diferenciação de momento dos dois e eles desviam, certo? O muon continua sua trajetória, tá aqui, ó, a representação, que seria uma partícula de spin meio,
aqui, representada por um spinô, e aqui o elétron. Está aqui a representação do diagrama de Feynman, é uma coisa bem simples. Agora você pode olhar e você dizer assim, ah, poxa, eu já sei o que é isso aqui. Isso aqui é um elétron que interagiu com um muon, e ele liberou um fóton. Se aqui a gente tivesse linhas tracejadas, a gente poderia dizer que o que saiu daqui foi, por exemplo, um bóson W ou um bóson Z, entendeu? E por aí vai. Então, da próxima vez que você estiver vendo um filme ou você estiver assistindo The Big Bang Theory, você não vai queimar a cabeça pensando no que está naquele quadro ou que está naquela van. Você simplesmente vai entender, poxa, eu já vi isso daí. E isso daí é uma explicação bem simplória. A ideia do Richard Feynman era justamente essa, é que todo mundo pudesse ler o que estava escrito ali. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a família 2 do modelo padrão. Muito obrigado. E é isso aí, viu, pessoal? Até a próxima.